Oi, oi, com esse som de moto ao fundo e cachorro latindo, que está iniciando mais um episódio do nosso podcast, Caroço Podcast. E no episódio de hoje, como é bastante comum a gente dar continuidade, na verdade eu não sei o que eu ia falar absolutamente. Porque eu ia começar. Na verdade, eu comecei com uma frase e eu achei que eu iria concluir ela de uma forma bem estratégica e bem inteligente, mas acabei esquecendo que eu não sou tão inteligente assim. Pois bem, o episódio de hoje é sobre uma pessoa. E essa pessoa é ela, Bruna Heloise, a inimiga do humor, a inimiga da comédia, a supra-sumo do que é não ser comediante. Bem, como já é sabido, e se não for sabido, você vai ser sabido agora, que Bruna Heloise é uma comediante brasileira que vem se destacando no cenário da comédia brasileira e também por tristeza nossa mundial, já que ela tem aí a agenda para alguns lugares aí de fora do Brasil. Eu não sei quem em sã consciência quis fazer isso, mas se fez, vai ganhar um dinheirinho, já que ela lota as casas. Bem, ela esteve recentemente aqui na minha cidade, sim. Aqui a minha cidade é a cidade de Manaus, para quem tem curiosidade. E para quem também não tem, é Manaus, continua sendo Manaus. Bem, ela esteve em Manaus e eu não fui por falta de dinheiro e também por falta de querer ir, que é um fator predominante para qualquer que for o show. Não só da Bruna Heloise, mas nesse caso foi bem forte não querer ir. Bem, a Bruna Heloise, ela é mulher, como o nome já diz, né? Bruna Heloise. E que eu já disse que ela vem se destacando no cenário da comédia no Brasil. Evidentemente, eu não fiz pesquisa nenhuma para falar sobre Bruna Heloise. Então, todo argumento, toda comparações e toda e qualquer coisa que eu for dizer da Bruna Heloise aqui é baseado exatamente em coisas que aparecem recomendado para mim e que eu também vou fazer uma reclamação, porque coisas da Bruna Heloise são recomendadas para mim que eu não faço a mínima questão de ter coisas dessa mulher. Nada contra ela ser mulher, mas é o fato de ela ser bem ruim mesmo como comediante. Mas aí, eu falando isso, algumas pessoas vão achar que eu tô falando isso pelo fato de ela ser mulher. Na verdade, não. Até porque eu sou um grande fã da Carol, que é uma outra comediante e que é mulher. E que eu sou fã dela. Então já fica aí toda a quebra de argumento contra o meu machismo e sexismo e misoginia. Então eu não sou nada disso. Eu não sou homo sapien, eu não sou preconceituoso, não sou machista e nem misógino. Sou eu mesmo. E eu sou o grande fã aí da Carol, grande comediante aí. Então, a Bruna Heloise, como eu já havia dito, ela vem se destacando. Então, é só essas coisas que eu tenho dela. Eu não tenho muita informação. E a informação que eu tenho exatamente são das pessoas que comentam, né, coisas sobre ela. E na verdade eu não tenho muito pra falar dela. Então eu sou tipo como essas pessoas que estão falando dela.
Então eu resolvi fazer esse podcast dela, porque eu tive a brilhante ideia de fazer os próximos episódios e construir episódios de pessoas que estão em evidências sem nenhuma pesquisa antes, tudo baseado no que as pessoas falam. E que esse episódio é um episódio tipicamente brasileiro, já que o brasileiro é exatamente isso aqui, gente, falando coisas desnexas, falando coisas de assuntos que eles não dominam, falando das pessoas, porque normalmente a gente fala das pessoas coisas que a gente não tem conhecimento das pessoas. É por isso que a gente fala das pessoas, porque se fosse para falar das pessoas de quem a gente tem conhecimento, não iria vingar. Ninguém queria saber, ninguém vai espalhar coisas verdadeiras sobre uma pessoa. Então a melhor forma de você conhecer alguém é espalhando mentiras sobre elas. Essa é uma das melhores formas, porque aí a pessoa vai querer procurar saber por que e quem estão falando coisas absurdas dela. Tipo, você é corno. Mas o ruim disso é exatamente ser verdade. O exemplo do corno. Você começar a espalhar por aí que alguém é corno, e normalmente é uma coisa que deixa bastante gente furiosa quando a pessoa fica sabendo que é corno, que alguém está espalhando dizendo que ele é corno. E ele vai tirar conclusões, porque o corno ele sempre quer procurar a verdade, mesmo que isso o machuque, e mesmo que isso seja também a mais pura verdade. E aí ele acaba descobrindo que é corno mesmo. Então alguém que acabou aí espalhando uma mentira acabou na verdade sendo uma verdade. Essa é a parte triste de você espalhar mentiras, que acaba sendo uma verdade. Mas quando é só mentira mesmo, o resultado é só uma surra em você também. Enfim, Bruna Heloise, parabéns, você está aqui no nosso primeiro episódio sobre pessoas que eu falo sem conhecimento nenhum. Episódio novo, conteúdo não tão novo, já que todo mundo fala dessas coisas. Mas você foi a primeira da nossa temporada 2024 do nosso podcast. E lembrando que a Bruna Heloise, ela é uma das poucas mulheres que está em evidência, já que as outras aí pararam de fazer show e estão fazendo podcast agora. Que agora todo e qualquer idiota pode fazer um podcast. Mas para não ficar só em palavras de que eu não fiz pesquisa nenhuma, eu via alguns vídeos da Bruna Heloise para poder ter a sensação de que ela é ruim mesmo. E a conclusão que eu cheguei é de que ela é ruim mesmo, gente. E eu tentei rir, eu estava com o coração e o sorriso bem disponível, mas eu não consegui. Talvez seja pelo fato de alguém ter dito, olha, você não vai rir. E aí eu acabei obedecendo o que a pessoa disse. Mas eu achei interessante o que ela estava dizendo no coisa dela lá, nos vídeos dela. E ela fala muito palavrão também nos vídeos dela. Ela falava dessas coisas, ela tem umas características bem caricatura. Então é bem legalzinho. Mas resumindo, o que eu quero dizer sobre a Bruna Heloise é que o problema desses novos comediantes em evidência que estão crescendo não é a Bruna Heloise. O problema são pessoas que dão exatamente vez para essas pessoas. Porque uma vez que essas pessoas, que você ri, que as pessoas riem dessa pessoa ou de alguém que quer ser comediante, é dar vez para elas, em vez de elas trabalharem de verdade. No caso da Bruna Heloise, o problema é de todas as pessoas que acreditam que ela seja uma boa comediante e não necessariamente a Bruna Heloise. Então fica aqui a conclusão do episódio de hoje.
O problema não era ser ruim como comediante. O problema é você ser ruim como plateia. Abraço e até a próxima.